Olá, bom dia. Nessa manhã do domingo, vamos falar sobre a conversão. Aqui diz assim, ó, a conversão do ministro da rainha da Etiópia. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: Levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza e a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha, sabe? Se vocês observar no capítulo 8, do versículo 26 ao 40, do Ato dos Apóstolos, que são as sinceridades deles, a busca deles, os Atos dos Apóstolos são algo bom que eles faziam, certo? E sempre fizeram, certo? E aqui Felipe teve uma revelação do anjo do Senhor, apareceu para ele e falou com Felipe. E Felipe ouviu a voz e obedeceu e foi até Gaza, próximo a Jerusalém, certo? Ele foi determinado, aproximando-se ele do lugar aonde o Senhor avisou ele para ele ir. Ali tinha um eunuco, um homem, em um carro. O que é um carro? Uma charrete com cavalos, puxados com cavalos. E com certeza tinha pessoas junto com ele. Por quê? Porque ele era o ministro da rainha. E para o Senhor, não importa quem você seja, se você é uma autoridade, se você não é uma autoridade. Para o Senhor, o que importa é que você tenha um bom coração e busque a presença dEle. Isso nos fala aqui nos versículos de 36 a 40. Estou trazendo para os dias de hoje, certo? Às vezes, se você está na sua casa, às vezes, se você está em algum lugar, você está na dúvida sobre o que você está lendo, os evangélicos, nós estamos prontos para mostrar para vocês, para ensinar para vocês, certo? Para revelar, para dar o significado do que significa aquela passagem, aqueles versículos nas escrituras, para que vocês possam entender, certo? E esse homem aqui, esse eunuco, ele lia o livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 7. Mas ele não entendia, ele foi sincero, Filipe disse, como Filipe perguntou para ele se ele entendia o que ele estava lendo. Ele disse, como posso eu entender se não tem quem me explique? E Filipe passou o dia com ele e explicou para ele o significado daqueles versículos, porque ele estava lendo, isso quer dizer que ele tinha o Velho Testamento, ele tinha a letra, ele sabia, mas ele não tinha o espírito de compreensão, certo? Assim, ele lia bastante as escrituras, ele examinava as escrituras, certo? Então, o que acontece? Quando você examina as escrituras, quando você lê as escrituras, quando você busca, quando você quer realmente saber de coração, é como você está determinado a começar uma casa e a terminar uma casa para um cliente, ou alguma coisa, você é uma pessoa determinada a começar e a terminar, e esse homem estava determinado, ele era uma pessoa determinada, ele estava lendo, só que não conseguia compreender porque não tinha quem o ensinasse, certo? E Felipe ensinou ele, Felipe passou o dia com ele ensinando, certo? Então assim, ó, e o Felipe perguntou para ele se ele cria. O que ele disse, se vocês olhar no versículo 37, você vai ver que o eunuco disse assim, ó, eu creio, disse ele. Ele creu em Jesus, ele acreditou em Jesus, ele aceitou Jesus, certo? E foi batizado. E Felipe batizou ele nas águas, porque eles estavam próximos a um rio. E o que aconteceu? Saindo ambos da água, Felipe foi levado até Azote, certo? Para ir pregar o evangelho até a cidade, até chegar a Cesareia. E chegou até a Cesareia. E o que aconteceu? Aquele eunuco saiu contente, saiu feliz, saiu com a vida transformada. Ou seja, aquela dúvida que tinha dentro dele, aquele algo que o impedia de compreender, saiu da vida dele, saiu do coração dele. E o que aconteceu? Abriu a mente dele, abriu o coração dele e ele entendeu. Por quê? Porque ele creu, porque ele acreditou nas palavras que Felipe disse de Jesus Cristo. Então assim, ó, eu também peço para você que você acredite, que você creia, que Jesus Cristo pode transformar a tua vida, pode mudar a tua história, ele pode dar o entendimento para você, mas para isso você tem que aceitar Jesus, certo? Como ele confessou, ele disse assim, eu creio,
Sabe, ele acreditou, ele creu em Jesus Cristo. E você tem que crer que se você aceitar Jesus, se você acreditar em Jesus Cristo e se você se batizar, aquilo que você não sabe, aquilo que está em oculto dentro de você é revelado. Você tem o verdadeiro significado, você tem a sã doutrina em sua vida. Certo? O que é a sã doutrina em sua vida? É você falar a verdade. Você explicar verdadeiramente para a pessoa como é que é. Sabe? Assim, então, o que acontece quando você aceita o Espírito Santo de Deus, quando você aceita Jesus? Primeiro você tem que aceitar Jesus. Primeiro é Jesus, certo? Não adianta você querer buscar o Espírito Santo e não buscar Jesus. Você tem que buscar Jesus. Você tem que ser amigo de Jesus. Aquele homem ali, ele falou sinceramente, como posso eu entender se não tem ninguém que me ensine? E o que aconteceu? Ele acreditou, ele foi ensinado, ele se batizou e voltou para a Etiópia, voltou para seu trabalho, conhecedor das Escrituras, batizado, se batizou, os pecados foi perdoado, ele abriu o entendimento dele, o Felipe falou de Jesus para ele, certo? O Felipe falou com ele sem muita questão, sabe? Foi diretamente nos versículos e explicou para ele, certo? Porque muita questão não traz edificação. O que o Senhor quer? Que você não vá atrás de muita questão, mas vá atrás de direção, atrás da revelação, atrás do significado, atrás do evangelismo, atrás da pregação. Que você ensine as pessoas como tem que ser. Certo? Tem que ser diretamente, você tem que ir direto ao foco, ir direto. Porque Felipe foi direto. O eunuco estava lendo Isaías, no capítulo 53 e o versículo 7. É uma passagem ali, que foi levado ao matadouro como uma ovelha ao matadouro mudo, sem reclamar, sem se queixar. Certo? Então assim, ó, não reclame, não se queixe. Se você olhar no capítulo... se você olhar em Romanos, eu tô aqui em Atos, ó, pode ver, ó. Eu estou sempre com a escritura aberta na mão. Se você observar um pouco mais aqui para frente, aqui em Romanos, se você olhar em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, diz assim, a fé, condição para a salvação. Aqui diz assim, ó, portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E crendo de coração que se obtém a justiça e a professando com palavras que se chega à salvação, certo? Você tem que confessar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador para a tua salvação, certo? Para você ser salvo, certo? Por exemplo, se você vai numa igreja e nessa igreja eles ensinam você a se prostrar perante estátua, perante imagens, sinto muito, você acredita numa imagem, certo? Mas nessa transação de você entre essa imagem e Jesus Cristo, você não é um cristão. Certo? Você se torna um cristão a partir do momento que você aceitar Jesus, que você se batizar e que você for para uma igreja evangélica. Enquanto você não aceitar Jesus e não se batizar, você é uma pessoa pagã, você é um pagão. Jesus não fica dividido, certo? Em aceitar você se prostrar uma imagem de cultura e dizer que você é um cristão, que você vai para o céu, que você é salvo, que não vai. Sinto muito. Se você morrer nessas condições, se prostrando em imagem de escultura, sinto muito, mas você não vai para o céu. Se você morrer nessa situação aí, você vai para o inferno. Aqui diz, ó, pode olhar. Olha lá em Filipe, que nem eu falei, no capítulo 8 do livro de Atos, do versículo 36, se eu não me engano. Tá aqui, ó. Do versículo 36 do versículo 26 ao 40, que fala sobre a conversão do ministro da rainha da Etiópia. Ali uma testemunha, ali algo verdadeiro. Então assim, se você morrer nas condições
certo? De se prostrar, de acender vela, de você ir atrás de bosque, no mato, dessas estátuas, bosque altos, bosque baixo, sinto muito, mas se você morrer nessas condições, você não vai para o céu. Jesus não, ele não fica dividido, Jesus não, ele não se divide, certo? Não adianta. Porque Jesus não é dividido. Ou você é cristão que serve a Cristo, ou você não é. É uma das duas coisas. Certo? É uma das duas. E Jesus não mistura as coisas, Jesus não divide aquilo que é. Jesus Cristo, o Senhor, Ele ama você. Ele quer ver você no céu. Deus também. Mas a partir do momento que você morrer, se você morrer dessa forma, assim como uma pessoa pagã, é para o inferno que você vai. Pode esquecer a tua salvação, você não é salvo. Ou teu nome é apagado no céu, ou teu nome não é escrito no céu. É uma das duas. Esqueça isso, pode esquecer. Se prostrar para uma estátua de imagem, acender uma vela, ou acender uma vela para um tijolo, sabe, que não fala, que não tem vida, que não tem nada, é a mesma coisa. E Jesus Cristo não se divide. Se isso fosse verdade, certo? Que se prostrar para essas imagens de escultura fosse algo verdadeiro, fosse algo certo, Jesus não precisava morrer na cruz. Certo? Jesus não precisava morrer na cruz. Nós não precisávamos das escrituras. Certo? Não teria essa condenação em cima de pessoas que se prostram perante estátua mundana, certo? Idolatria. Certo? Se isso fosse certo, se isso fosse verdadeiro, então não teria nada contra a prostituição, não teria nada contra assassinato, nada disso, certo? Jesus estaria a favor disso, aí Deus estaria contra e Jesus a favor, aí estaria dividido. Certo? Quem fala para vocês assim, você é cristão, mas você se ajoelha para a estátua mundana, muda ali, é uma pessoa mentirosa. Tá? Não acredito. Se você é uma pessoa de bem, se você é uma pessoa que realmente quer ir para o céu, você tem que se prostrar para Jesus Cristo. Fazer como o seu eunuco da rainha fez. Esse aqui, ó, ele era um chefe, ele era uma pessoa importante, não importa quem você seja, mas você, para ir para o céu, você tem que acreditar. Esse homem ali, se vocês olharem as escrituras, se vocês examinar, vocês vão ver que ele saiu jubiloso. O que é jubiloso? Jubiloso é uma pessoa feliz, uma pessoa contente, que entendeu aquilo que estava procurando. Então, eu desejo também que você entenda as escrituras, que você receba o Espírito Santo de Deus na sua vida, certo? Assim, ó, não se engane com imagem de escultura, estátua. Certo? Se prostrar perante imagem de escultura fosse verdadeiramente, eu estaria com uma aqui na mão mostrando para vocês. Mas não é. É algo pagão. É algo morto. Certo? A tua fé é morta e as tuas obras são mortas. Nada do que você faz aqui na terra, se você se prostra para imagem de escultura, sobe para o céu. Ajuda aqui na terra as pessoas, mas não passa disso, certo? E muitas vezes não ajuda em nada, só acaba atrapalhando, porque às vezes uma pessoa ali que quer ser salva, quer ir para o céu, você acaba tirando a oportunidade dela, fazendo ela acreditar nessas coisas e acaba arrastando pessoas para o inferno. Às vezes, Satanás nem se preocupa muito porque ele sabe que só você já está servindo para isso, tá bom? Se você ama a sua família, se você quer ir para o céu com a sua família, não se prostre à imagem de escultura, porque você é uma pessoa pagã. Pode ser quem você for, certo? Não existe crime contra a verdade. Existe crime contra a mentira, contra a defamação, contra a perseguição, certo? Então, tome cuidado, que ambos é crime, tá bom? Assim, e aquele eunuco saiu grato, saiu contente e saiu feliz da vida, tá bom? Eu peço que você também receba esse entendimento, essa compreensão para a sua vida, para você e a sua família e morar aos céus, tá? Eu desejo do fundo do meu coração que você seja uma pessoa assim, que busque a salvação, porque a qualquer momento, num deslize, alguma coisa, nós podemos perder a salvação, certo? Eu não digo assim, eu estou salvo. Não, eu estou caminhando dia a dia após a minha salvação, para mim buscar a salvação, certo? Se eu dizer assim que eu estou salvo, eu estou mentindo. Se eu tivesse salvo, eu estaria no céu, não estaria aqui na terra, porque carne e sangue não entram no céu, certo? Não se engane, se você se prostra para a imagem de escultura, achando que você é cristão, que você tem Cristo, olha, sinto muito, mas Jesus não fica dividido.
Ele ama você, ele quer que você saia desse negócio. Pare de se prostrar para a imagem de escultura, pare de beber, pare de ficar fazendo coisa errada para você ter Cristo em sua vida. Você tem que buscar Jesus em sua vida. Certo? Para depois você ter o entendimento do Espírito Santo, que nem aquele eunuco. Ele estava buscando saber o que era aqueles livros, aqueles versículos. Então Filipe chegou até ele, enviado por Deus, enviado por Jesus, explicou para ele. Ele teve a compreensão. E é dessa mesma forma que eu desejo para você, que você tenha compreensão para que você saiba o que é certo e o que é errado. Para quê? Para que você não sirva de mula para Satanás. Se você observar lá no Apocalipse, você vai ver que João foi arrebatado da ilha para os dias de hoje, para essas épocas de hoje, que diz assim, ó, os carros de fogo e seus cavaleiros de fogo. O que é isso? O que é os carros de fogo? São carros que você às vezes usa para ir trabalhar, são as motos às vezes que vocês usam para entregar pizza, sabe? Essas motos, esses carros. Eu não quero condenar ninguém, mas quero que você saiba assim, essas pessoas que usam carro, que usam moto às vezes para perseguir os outros, são considerados cavaleiros de Satanás. Está lá em Apocalipse. É só olhar os carros de fogo com suas motos de fogo, seus cavalos de fogo. Porque se você observar bem, você vai ver que uma moto parece mesmo um cavalo de fogo. Certo? E você acelera os carros atrás das pessoas, ficam perseguindo para lá e para cá. Então, não faça isso. Usa o teu carro pro bem. Usa o teu carro, às vezes, para você ajudar uma pessoa, ajudar uma família, para levar lá para a igreja, para ir buscar, certo? Faça o que é certo, não faça o que é errado. Às vezes, você está no teu carro sozinho atrás dos outros e tem pessoas, às vezes, na chuva, indo para a igreja, precisando de uma carona, e você passa e não dá bola, mas para seguir os outros você tem tempo. Você tem que ocupar o teu tempo para examinar as escrituras, certo? Carinha de coitado não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é a sinceridade, a verdade. E placa da igreja, independente da placa da igreja que você vai, se você vai na Assembleia de Deus, se você é católico, se você vai na Pentecostal, se você vai na Deus Amor, se você vai na Congregação Brasil, não salva ninguém. O que salva é tua vida, você fazer o que é certo e fazer o que é honesto. Não perseguir ninguém e procurar saber a verdade de Jesus Cristo, porque o mal que você deseja para uma pessoa, a tua perseguição vai cair sobre sua própria cabeça. Acredite, tá bom? Que possamos ser gratos a Jesus Cristo, que possamos ser gratos a Deus, buscar a Jesus, buscar ao Senhor, para que possamos morar aos céus, como aquele eunuco fez, ele foi sincero. É só vocês olhar ali, eu estou dando um resumo para vocês, tá bom? Vamos cantar também nessa manhã um louvor da nossa harpa cristã, 370. É um louvor abençoado da nossa harpa cristã para você cantar na sua igreja, para você cantar com sua família, para que esse espírito mau, ele se afaste de sua casa. Ele saia de sua casa. Esse espírito só sai da sua vida, só sai da sua presença se você escutar o hino da harpa cristã. E se você tem algo, às vezes, que o teu carro, assim, que você tem, que você sente perseguir a pessoa assim, você tem que ir, a melhor coisa que você faz é pegar teu carro, levar para um lugar, sabe, que não tenha nada perto, não tenha mato, não tem nada, jogar gasolina dentro dele e tacar fogo, porque às vezes o que atrapalha a tua vida é o teu carro que você usa para perseguir as pessoas, tá bom? Cuide da tua família e seja uma pessoa abençoada. Assim, 76, o 370, diz assim, ó, um louvor abençoado, você vai ver, louvor de gratidão, um louvor abençoado para você louvar em casa com sua família. Diz assim, ó: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim. Põe tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça destes ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti,
mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe sua manhã, abençoe seu dia. Que tenha uma boa escola bíblica dominical nesse dia. Não se esqueça, hoje à noite tem culto. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja evangélica. Vai ter um culto abençoado hoje, culto da família, com participação dos jovens. Procure uma igreja onde que você possa se sentir bem, onde você ouça a palavra, tá bom? Leve a sua família, leve seus filhos. Deus ama você, Jesus quer ver você na eternidade. Mas para isso, você tem que parar com algumas coisas, às vezes, que se faz errado, que atrapalha a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo.